Olá pessoal, eu sou o Cláudio Carneiro e nós estamos iniciando aqui mais um vídeo falando sobre a reforma tributária na década de 60. Bom, os anos 1960 foram muito importantes para a área tributária. Basta a gente lembrar que nós tivemos a Emenda Constitucional 18 de 1965 e logo em seguida a Lei 5.172, que é o Código Tributário Nacional. Então só aí já dá para dizer o porquê da importância da reforma tributária na década de 60. Mas vamos entender um pouquinho melhor para que a gente possa entender o que aconteceu naquela época, para que a gente possa entender o que está acontecendo hoje com a Emenda Constitucional 132, tá? Bom, naquela época, então, na vigência da Constituição de 1946, uma importante reforma tributária era necessária, mas começou a ser instrumentalizada. Por quê? Porque o principal objetivo era aumentar a arrecadação do Estado, visando solucionar um déficit fiscal e estimular o crescimento econômico. Aliás, diga-se de passagem, modificar o sistema tributário, pelo menos empiricamente, o que a gente tem acompanhado em quase 30 anos de advocacia tributária e também como pesquisador na área, é que toda alteração tributária, principalmente quando de estruturação, é fruto de aumento de carga tributária e principalmente também com um aumento de arrecadação, tá, pessoal? O objetivo é esse é o objetivo. Mas vamos lá, vamos entender por que tinha esse déficit, né? O déficit ele é provocado por uma despesa maior que a receita, estamos falando aí de orçamento, né? Então, nesse período entre 1946, que foi a Constituição da época, e 1966, que foi a edição do Código Tributário Nacional, o número de municípios passou de 1.669 para 3.924. E muitas dessas cidades, né, dependiam praticamente de transferência da União. Aliás, diga-se de passagem, hoje, com quase 6 mil municípios, muitos municípios também não têm condição de se manter, né? E ainda mais agora com a questão da tributação no destino, né? Depois isso aí é papo para outro vídeo, tá? Mas o nosso objetivo aqui no GRC Tributário 2026 é abordar um grande número de temas. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Então, nesse período, os impostos internos sobre produtos tiveram um crescimento importante. Mas às vésperas da reforma tributária, ou seja, às vésperas da Emenda Constitucional 18 de 65, então o período é esse, o imposto sobre consumo, ou melhor dizendo, o imposto de consumo, que era de competência da União, a reforma atual atacou significativamente a tributação sobre o consumo, né? Mas a gente vai ver isso depois. Então, o imposto de consumo da União, o imposto de vendas e consignações, hoje o ICMS e já o IBS, que à época era de competência do Estado, e o imposto de indústrias e profissões, que hoje é o ISSQN, à época de competência dos municípios também. Então, o imposto de indústrias e profissões é o embrião do ISSQN. Então, recapitulando, o imposto de consumo da União, o imposto sobre vendas e consignações do Estado e o imposto sobre indústrias e profissões do município totalizavam aí, juntos cerca de 65% da tributação brasileira. E vejam, ainda assim isso não era suficiente para cobrir as necessidades das três esferas de governo. Bom, um outro ponto que agravou essa questão foi que a contribuição à industrialização e ao desenvolvimento regional, veja o que a gente está falando da década de 60, né, causou um aumento de despesa. Sempre se fala isso, né? Ah, as despesas aumentaram gerando déficit. Por que também não tenta reduzir as despesas? Por que a saída é sempre aumentar a receita, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, o sistema tributário da época, se é que a gente poderia falar em sistema propriamente dito, né? O sistema tributário ele se mostrava naquela época cada vez mais insuficiente e, obviamente, que com o crescimento acelerado das despesas surgiu essa necessidade de se fazer
uma reforma estruturante. Então, desde a década de 40, ou melhor dizendo, finalzinho da década de 40, especialmente lá em 46, já se esperava uma reforma tributária, né? Então vamos lá, desde a década de 40 se esperava a reforma, aí veio a Emenda Constitucional 18 de 65, que começou a ser preparada lá em 1963. Então, ela é esperada em 1900, desde a década de 40, a Emenda Constitucional 18 de 65. De lá para cá, pessoal, a mesma coisa. Se esperava, se esperava, se esperava uma reforma e finalmente a reforma, fruto da Emenda Constitucional 132 de 2023, é objeto da PEC 45 de 2019. Então você repara aí que nós tivemos esses dois grandes momentos e nesses dois momentos havia um consenso, tanto lá quanto cá, da necessidade de uma reforma tributária. Daí a minha preocupação em trazer esse vídeo aqui para vocês. Qual a importância de se saber a reforma tributária da década de 60 para a gente poder entender como é hoje. E você vai se surpreender no finalzinho desse vídeo aqui. Você vai se surpreender. Fica aí que você vai ver só uma coisa. Então, esse cenário dessa época, o que se via? Que o regime fiscal vigente ele estava dissociado, não que hoje esteja, tá? Eu estou falando da época. Hoje a gente vai falar depois com mais calma em outro vídeo. Mas o regime fiscal desta época estava dissociado dos preceitos de justiça fiscal e que tratava o desenvolvimento do país. Então, essa ideia de justiça fiscal nasceu depois, né? Ou justiça social fiscal, melhor dizendo, nasceu depois, né? Então, a ideia é que com essa reforma lá da emenda 18 de 65, isso elevaria o nível do esforço fiscal da sociedade, tributando quem tem mais, quem tem menos pagando menos, mas a ideia principal, pessoal, indiscutivelmente, me perdoe aqui se você discorda, mas a ideia principal era aumentar a receita, aumentar a arrecadação, tá? Então, a ideia era eliminar esse déficit e, não sei se fazer jus a mais despesas ainda, né? Bom, o fato é que, pessoal, vamos deixar aqui de especulação, você não está aqui para só escutar minha opinião, mas vamos lá. As principais causas que levaram à reforma tributária de 1965, com a emenda 18, em 1966, com o Código Tributário Nacional, a Lei 5.172, estão o fomento à industrialização do país, lembrando que o objetivo principal era o déficit público, né? Então, o fomento à industrialização do país e a segunda causa, a consequente redução da dependência de importações de produtos pelo mercado interno. Então, isso fez com que, pessoal, houvesse uma estruturação para dar o pontapé inicial, né? A reforma, a emenda constitucional 18 começou em 1963, né? Foi aprovada em 65 e logo em seguida, em 66, o CTN. Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês é considerado como, esses diplomas normativos são considerados como os responsáveis pelo milagre econômico da década de 70. Olha que interessante essas informações. Mas o mais interessante está por vir ainda. Então, pessoal, essa reforma, agora sim, fica ligado no que eu vou te falar, que eu te prometi. Essa reforma, ela introduziu de forma pioneira no mundo, o sistema de tributação incidente sobre o valor agregado. E o objetivo era extinguir o efeito cascata no país. Espera aí, Cláudio. Então, o Brasil já teve o IVA? Bem, no modelo atual, não, mas já se teve essa ideia do valor agregado, que, diga-se de passagem, inspirou
o mundo. O mundo fez e o Brasil ficou para trás. O mundo fez e o Brasil ficou para trás. Então, pessoal, a ideia desse vídeo era mostrar para vocês a importância da década de 60 para o sistema tributário brasileiro e que influenciou o Brasil naquela época, para que você possa fazer uma comparação com o que se tem hoje. Será que é mera coincidência ou não? Tire aí suas conclusões. Mas eu acho que esse vídeo ele foi muito legal para abrir a mente para agora sim a gente estudar a reforma tributária atual. Mas isso aí é em outro vídeo, tá, pessoal? Espero que você esteja gostando aqui. Esse quadro GRC Tributário 2026 foi feito para você que gosta de governança, de compliance, de risco e, obviamente, de tributação e reforma tributária, tá? Então a gente vai falar sobre todas essas temáticas aqui. Então, se você gostou, dá uma moral aí pro portal, se inscreve lá, é de graça, se inscreve, ativa o sininho lá e aí você vai receber essas notificações. E se você está fazendo concurso, fica ligado também, porque essas dicas são importantes para os concursos públicos. Tá bom, pessoal? Vejo você então no próximo vídeo, tá? Até lá!